Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dinho Martins. Você sabe, o seu canal de comunicação, região norte do Espírito Santo. Divulgue, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não fez, aproveite e faça. Afinal de contas, a gente precisa que você fale com os amigos, converse com os amigos. Mais do que isso, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações para ficar sempre bem informado. No vídeo de hoje eu estou recebendo uma grande liderança e autoridade. Autoridade constituída porque tem mandato, foi eleita com votos na cidade de Ibiraçu. De quem eu estou falando? Dentista, profissional reconhecido e renomado no mercado. Ele é vice-prefeito de Ibiraçu, José Luiz, conversando com o Dinho Martins. Roda a vinheta! Seja bem-vindo, vice-prefeito. É um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. Prazer é todo meu, Dinho. Grande satisfação estar aqui. Eu agradeço a oportunidade, o convite, para a gente fazer um bate-papo gostoso, esclarecer as nossas ideias aqui. Muito obrigado. E agradeço também a todos aqui que estão nos assistindo aqui. Tomara que a gente tenha um bate-papo bastante proveitoso aqui. Você é o vice-prefeito de Ibiraçu, você faz parte de um município que, na verdade, tem sido destaque na região. Ibiraçu, inclusive, recentemente recebeu uma boa nota do ponto de vista de controle das finanças. Mas como vice-prefeito, a gente sabe que, geralmente, há uma atuação mais reservada. Porque o prefeito, geralmente, ele ocupa os holofotes, é quem está em destaque. Mas em Ibiraçu, curiosamente, isso não tem sido assim. O prefeito Duda tem aberto bastante espaço para que você atue, inclusive assumindo a prefeitura em alguns momentos, e é prerrogativa de seu trabalho, claro. Sim, isso é devido à confiança que ele depositou em mim no início do mandato, e eu tentei retribuir da melhor forma possível. Ele não tinha tirado férias durante o primeiro mandato, e nesse mandato a gente alinhou algumas ideias e ele me deu a confiança e eu tentei corresponder o máximo possível. Ele tinha uma diretriz, eu tentei não sair dela, tentei colocar minhas ideias, mas não fugir muito da dele, porque eu respeito, ele é o prefeito e eu sou o vice. Eu estou aqui para ajudar e somar. E tentei seguir o melhor possível o caminho, de forma que não atrapalhasse os planos dele, nem os nossos, e a gente conseguisse manter o município andando como tem acontecido até agora, né? Pois bem, Zé Luiz, você assumiu, você era vereador. Sim. E se tornou vice-prefeito, né? Houve uma troca de vice-prefeito. O vice-prefeito foi para a oposição e você, que era da oposição, passou a ser vice-prefeito. Como é que foi que se deu tudo isso, hein? Eu penso o seguinte, tanto da parte dele quanto da minha, você troca. O lado dele trocou de ideias, porque a política é assim, se você está falando a mesma língua, as ideias estão convergindo, você tenta alinhar com a pessoa que está te convergindo. Então, fui vereador, eu participei do primeiro mandato do Duda como vereador, depois presidente da Câmara. Eu vi que a política estava sendo feita de uma maneira bem conduzida, estava legal, e eu não vi nada de diferente, a gente estava com as ideias boas e alinhamos e seguimos esse caminho. Tanto que a prefeitura tem dado resultado aí, como você disse no início aqui, as notas têm sido boas lá, claro, com alguns percalços ou outros, mas a questão da política é isso, política é a arte de somar. Se você está convergindo, você fica junto. Se você não está convergindo, você busca novas ideias, novos caminhos. E como é que você avalia esse mandato? Já estamos nos encaminhando aí para o final desse mandato, né, de 4 anos. Restam aí pouco mais de 5 meses para esta gestão lá chegar. Se fosse uma questão de nota, qual nota você acha que mereceria essa gestão do José Luiz, do Duda em Ibiraçu? Olha, eu avalio da seguinte forma. Você tem que olhar todos os percalços que teve no caminho. A gente está enfrentando a maior crise mundial com essa pandemia. A última que teve pandemia mundial foi em 1919. Gestor nenhum hoje estava vivo naquela última pandemia. Então isso muda muita coisa.
Agora, eu avalio da seguinte forma: muitas conquistas foram feitas, o prefeito privilegiou uma área social e a área social de Ibiraçu cresceu muito. Hoje os projetos sociais avançaram, quase 4.000 pessoas chegaram a ter contato com o projeto social. Então nessa área eu acho que a gente cresceu muito. Eu acho que na área da gestão fiscal a gente está lá com as contas aprovadas, a gente fez o dever básico. Então nessas áreas a gente avançou. Agora temos alguns desafios, claro, a questão do planejamento de moradias. A gente ficou um pouco a desejar nisso, até porque tem uns percalços. Não dá para fazer tudo também, né? Óbvio, a gente compreende. Tem uns percalços que acontecem em toda administração. Mas eu acho que a gente priorizou algumas áreas, mas o bom, que eu sou muito otimista, o Duda está deixando um legado, por exemplo, a área física, os prédios físicos, já estão todos prontos. Eu acho que falta a gente operacionalizar isso aí lá na frente. O próximo prefeito que assumir a gestão, ele vai pegar uma cidade com a musculatura pronta, os prédios prontos. Ou seja, a base para se desenvolver está pronta. Está montada, está pronta. Resta operacionalizar. A gente tem algumas falhas que a gente pode corrigir na questão de saúde, informatizar isso. Modernizar e informatizar também, porque hoje o médico aqui, você faz uma consulta aqui e você vai no outro bairro, o mesmo paciente às vezes faz a mesma consulta, o médico de um bairro não tem acesso ao que o outro tem. Então a gente tem que informatizar isso não sai caro, a conta lá no final ela sai barata, isso a gente tem que fazer. Mas isso tudo é aquilo, não dá para o prefeito em 4 anos fazer tudo, ainda mais essa gestão que teve um ano que está praticamente perdido. Isso 2020 então, não começou. Está muito difícil, está muito difícil. Mas eu sou muito otimista, eu acho que quem vai assumir com a casa mais ou menos, a base bastante arrumada e a casa mais ou menos engrenada. Então é só desenvolver. Muito bem. E a relação com o legislativo, hein, José Luiz? Como é que se dá você vindo do legislativo? É óbvio que fica mais fácil, porque você conhece. Então você tem essa malemolência, vamos assim dizer, no sentido de se relacionar com o legislativo. Eu imagino que isso está contribuindo bastante para essa construção de Ibiraçu. Sim, olha só, no legislativo, eu sou um apaixonado pelo legislativo. Eu pude participar do legislativo no mandato anterior. Eu acho o legislativo de suma importância. E o legislativo até hoje só nos ajudou. Basta você ver que nós temos todos os projetos aprovados por unanimidade. Claro que um ou outro vai fazer as interrogações e isso é natural. Claro, é do processo democrático. O vereador ele é cobrado na rua. É o papel dele, é o papel dele, então ele tem que trazer essa cobrança para a gente. Eles estão fazendo a parte deles, mas nas questões pontuais da cidade, todos eles têm sido unânimes. Em todos os projetos que são bons para a população, eles têm aprovado. Então eu só tenho a agradecer à Câmara, na presença na pessoa do presidente da Câmara, ele leva o recado para eles. A gente só tem a agradecer o apoio da Câmara. Agora, vice-prefeito, a gente sabe que os desafios, ainda que a gente esteja falando aqui de uma cidade que esteja organizada, que está com as contas em dia, a gente sabe que os desafios estão aí para serem superados. A minha pergunta é: o que pode ou qual seria algo a ser enfrentado em Ibiraçu neste momento? Dentre tantas coisas, mas sempre tem uma coisa, isso não dá para esperar não, é prioridade. A prioridade hoje, sem sombra de dúvidas, é a doença, é tratar essa pandemia. A gente tem enfrentado muitos desafios. Hoje você vai fazer uma licitação para medicação, está difícil, as empresas não estão entregando e a gente está tentando com muita cautela conseguir essas medicação. Eu tenho até uma notícia boa aqui para lhe dar. Hoje eu tive uma reunião com o pessoal da MEAR, quero até agradecer aqui na pessoa do Edmar Giacomin, na pessoa do Leno. Hoje eles vão fazer uma doação para a gente de vermectina, 1.500 comprimidos, e isso vai nos ajudar muito. Então a gente está tendo todas essas dificuldades. E eu entendo a situação do prefeito, porque se você vê outras cidades que fizeram compras, que foram superfaturadas e não...
A gente às vezes está demorando muito, tá, mas está sendo usada a cautela. Essa cautela é importantíssima, porque esses prefeitos que estão pegando dinheiro público hoje e usurpando dele, lá na frente, eles vão responder nessa Claro, a justiça então, tarda, mas não falha. Tarda, mas não falha. Então hoje a gente está procurando fazer dentro do correto, claro que às vezes um pouco lento, mas é importante fazer tomando as precauções certas. Eu acho que o desafio é esse, a gente está conseguindo vencer ele de uma forma até significativa, e agora os desafios novos, eu não encaro muito como desafios, porque lá na frente o Ibiraçu tem tanto potencial, que eu acho que passou essa pandemia, a gente vai nadar em águas mansas aí, águas tranquilas, com certeza. Deixando a pandemia, que a gente sabe que é algo muito importante, como é que o senhor está avaliando essa questão da economia, frente a essa questão do comércio especificamente? Há um clamor, há muitos comerciantes reclamando, em todos os lugares. Em Ibiraçu não seria diferente. Sim. Qual a avaliação que o senhor tem feito nesse sentido? Pois é, isso cai muito naquilo que eu te falei do desafio de se lidar com a pandemia. A gente está lidando com uma coisa nova. É novidade. Hoje você tem que fazer um fechamento do comércio. Você faz um fechamento do comércio, aí você atrapalha a vida do seu comerciante. Você abre demais, você corre a população em risco. Então, olha como é que é meticuloso as decisões que têm que ser tomadas. Então, a gente tem que procurar fazer o seguinte, eu defendo uma atuação que seja assim. Quando a gente consegue fazer na base, eu sou da área de saúde, trabalhei 17 anos no PSF de Ibiraçu, eu compactuo que a gente tem que fazer a prevenção. Então, se a gente jogar o primeiro atendimento para a prevenção, a pessoa tossiu hoje. Hoje o que acontece? A pessoa tossiu, ela procura o pronto-socorro no primeiro dia. E o pronto-socorro, às vezes, para fazer o exame de detectar, ele pede para a pessoa voltar em 5 dias. Se a gente estiver fazendo isso no PSF e entrando já com a medicação de protocolo, provavelmente nós não vamos deixar ele chegar no pronto-socorro depois. Inclusive, esse é um modelo adotado por municípios e estados que estão dando certo. Isso, né? E é o que a gente está tentando fazer. Nós estamos com um pouco de dificuldade ainda, Jim, como eu te falei, na questão da aquisição dos medicamentos. Porque hoje você vai pedir um certo medicamento, os laboratórios não têm para te entregar. Então a gente está com um pouco de problema nisso. Mas a gente conseguiu, como eu disse aqui agora, essa questão da ivermectina com a MEA. O governo do estado, o governador, está liberando agora o protocolo da cloroquina. Provavelmente semana que vem a gente vai ter a cloroquina. E aí vai dar para a gente alinhar um pouco esse tipo de tratamento, que é o que eu acho que é o que pode ter um resultado mais significativo para a gente. Vice-prefeito José Luiz conversando com a gente hoje aqui, vice-prefeito de Ibiraçu. Recentemente, agora a gente vai falar aqui um pouquinho de política, da situação sua em particular. Recentemente você trocou de partido, Zé Luiz, ou não? Sim. Você foi para o PSB, que é o partido do governador Casagrande. Sim, estou no partido. Você era PSDB, salvo engano. Era PSDB. Certo, correto. Como é que se deu essa... Porque você sempre teve uma proximidade muito grande aí. Você tem um bom relacionamento com a deputada Janete também. Sim. Inclusive, vamos dizer numa linguagem popular, o PMN andou te namorando. Sim. E é natural, é normal isso. Eu queria que você falasse um pouco disso aí, a sua escolha pelo PSB, as razões e o que se deu. Eu recebi o convite do PSB e tenho algumas lideranças amigas lá. Tem um governador que é um amigo pessoal. E porque eu penso assim, Udinho, você não pode planejar uma cidade pequena. O Ibiraçu tem 12 mil habitantes. 12 mil habitantes. A arrecadação é baixíssima. Se você não tiver um governo do estado do seu lado, um governo federal do seu lado, como é que você vai fazer a cidade andar? Você olha hoje, a maioria dos recursos que a gente tem são emendas parlamentares estaduais e federais.
É a ajuda do governador e a ajuda do presidente da República com os deputados dele. Porque a política, eu tenho que pensar no Ibiraçu. Eu sou morador de Ibiraçu. Seu Brasil é Ibiraçu. Eu tenho que ser bem relacionado com toda a política, tanto a estadual quanto a federal. Eu faço um papel, quando a gente assumiu a prefeitura, o Duda me ofereceu secretarias de saúde. Eu não quis assumir isso porque eu quis ficar transitando. Correto. Eu tenho uma relação boa tanto em Brasília quanto no governo do estado. Então eu preferi fazer esse papel. As viagens em Brasília minha, ano passado e ano retrasado, trouxeram muitos recursos para o município. Pela ligação que eu tinha com o deputado Lelo, pela ligação que eu tinha com o deputado Evair de Mello. Então todos eles trouxeram recursos para a gente. Como a Janete. A Janete é uma querida, a Janete foi uma guerreira na nossa eleição. E essa relação é boa. A gente precisa disso. Claro. Ninguém governa uma cidade do tamanho de Ibiraçu, com a arrecadação que tem em Ibiraçu, se não tiver boas relações, tanto no estado quanto no governo federal. É claro, essa fala de que ninguém governa sozinho é importantíssimo. Inclusive, eu falava recentemente com o vice-prefeito de Aracruz, e Aracruz está perdendo, inclusive, para Ibiraçu nesse quesito aí, relacionamento. Eu entendo que a prefeitura de Aracruz, o prefeito de Aracruz, enfim, ficou muito tímido nesse aspecto, relacionamento com as autoridades do andar de cima, como a gente costuma dizer. E a gente tem percebido que em Ibiraçu vocês têm feito isso com maestria. E isso é muito bom para a população. Sim. Ganha a população quando se busca recursos de fora, como você buscou, quando se busca parcerias com o Estado. Agora, José Luiz, é natural que, com o final de um mandato, começa-se a trabalhar ou a se pensar, a se construir possibilidades para um novo ano, nova legislatura que vem se aproximando aí. Como é que você está avaliando? Como é que tem passado? Como é que você está construindo isso? Do seu ponto de vista, a gente sabe que tem alguns movimentos, ainda muito prematuro para se definir essas coisas, mas já há algum tipo de pensamento. Como é que você tem avaliado isso tudo? Eu avalio de maneira normal. As pessoas que pleiteiam algum cargo na eleição próxima, elas estão dentro das questões pessoais dela. Todo mundo tem as suas ambições, os seus projetos, e eu avalio de sua maneira normal. As pessoas colocarem o nome dela à disposição, ver o que elas têm de bom para trazer para a população. Eu avalio isso de maneira normal, tranquila. Eu tenho boas relações com todas as pessoas que estão pleiteando alguma vaga. Eu acho que quem ganha com isso, quando tem pessoas boas pleiteando o cargo público, quem ganha é o município. Claro, claro. Quem ganha é o município. Quanto mais opção, melhor. É isso, quanto mais opção, melhor. E que sejam todos... Porque a política hoje, Udim, ela está muito banalizada. Sim. Hoje você assume o mandato e a pessoa se você já é taxado. Olha lá, político não vai... E a gente tem família. O eleitor, acho que todo mundo, político, uma varinha mágica que vai entrar lá com você é avaliado hoje pela régua de outros. E não pode ser assim. Não a gente pode. tem que mudar isso na política. Não pode. Eu estou na política lá, um mandato de vereador, agora um de vice-prefeito, e a gente sofre muito com isso em casa. A família da gente sofre, a gente tem filhos que veem isso. Porque hoje é muito fácil, hoje tem as fake news. Ixi. As fake news hoje, ela leva uma pessoa lá embaixo. E depois que ela detona a pessoa toda, você vai descobrir que aquilo ali era uma notícia falsa. E aí? E Ou não tem punição deturpada, para né? isso. Ou E não tem deturpada. punição, a gente precisa punir isso. Porque a política nova, ela não cabe fake news. Política nova não quer dizer pessoas novas ou pessoas velhas. Política nova é a gente falar a verdade para as pessoas terem acesso ao que é de bom, a educação. Transparência, né? A educação, a transparência é a base. Eu, quando fui presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, uma das primeiras medidas que eu fiz foi fazer o portal Transparência. O portal Transparência nosso não existia. A gente implantou o portal Transparência e no primeiro ano ficamos em terceiro lugar. Só que eu tenho um problema, eu tenho uma timidez que às vezes, e eu uso muito pouco a internet. Então as pessoas às vezes não sabem o que a gente já fez,
Isso é uma falha minha, que eu vou corrigir. Comunicação a comunicação é fundamental. É fundamental para o homem E público. o portal Transparência da internet, da Câmara, hoje ele é completíssimo. As sessões que você vê hoje, que você escuta na sua casa, foi implantada no meu mandato. Isso é transparência. As pessoas às vezes tinham um mandato de 1 mandato, 2 mandatos, só que ninguém em Biraçu vai na Câmara para ouvir o que o político que ele votou, o que ele tem para falar. Sim. E eu me incomodava com aquilo, eu falei, não, eu tenho que chegar, a voz desse político tem que chegar na casa dessas pessoas. E a gente implantou a Rádio Câmara, que hoje está ali. Até porque algum político pode mencionar assim, mas o povo tem que fiscalizar. É muito comum a gente ouvir isso, né? Tem que fiscalizar, o povo tem que ir lá. Opa, alto lá. Não é todo mundo que tem tempo para estar indo lá na sessão acompanhar nada. Às vezes o cara tá trabalhando, o cara vai ver depois, na gravação. Então eu acho que esse tipo de ferramenta é bacana por isso. Porque para eu dizer que o cara para acompanhar tem que ir numa sessão na Câmara, horas bolas, eu tenho uma vida para tocar, não dá para ficar. O vereador que foi eleito para ficar na Câmara. Claro, se eu não posso ir na Câmara, a Câmara tem que vir até mim. Eu já elegi o vereador para ser meu representante. Isso mesmo. Isso aí. Por isso que eu quis encurtar isso aí. A gente tem que agregar isso aí. Claro, eu hoje escuto as sessões da Câmara da minha casa. Vice-prefeito, agora a gente sabe que esse processo democrático, ele implica apoios, lideranças, vai para cá, para lá. Porém, tem um apoio que é fundamental num processo como esse. A gente sabe. Como é que está a conversa em relação ao prefeito, você como vice-prefeito? Como é que tem sido essa conversa nesse sentido? Qual é a proposta ou de que forma isso tem caminhado para ser? Porque a gente sabe que tem sido tudo muito equilibrado, tudo muito numa boa, como o senhor mesmo disse aqui. Mas eu queria que o senhor desse mais detalhes. O pessoal está curioso lá para assistir. Eu imagino. Como é que tem sido essa conversa, essas ideias de eventual sucessão? Eu imagino a curiosidade das pessoas. Agora, vou até falar para vocês. Por incrível que pareça, com todos esses problemas que a gente tem vivido, o dia a dia está tão corrido e a gente não ainda parou para ter essa conversa. Eu não tive essa conversa com o prefeito de sucessão. Claro que a gente tem feito os nossos passos, tem dado os nossos passos, mas eu e ele ainda não paramos para discutir a questão política, porque eu acho que o momento não é esse ainda. Se a gente está com um problema tão grave para resolver, vamos resolver isso aqui primeiro, política depois. Eu não posso estar voltado totalmente para a política se eu estou perdendo cidadão na minha cidade. O foco tem que ser agora na pandemia. E a gente ainda não parou para ter essa conversa justamente por isso. Enquanto a gente não tiver uma situação bastante equilibrada na nossa cidade, eu acho que, até pela minha postura e pela dele, eu acho que a gente vai procurar primeiro resolver a nossa casa. Depois a gente vai pensar nesse processo aí. Pois bem, falou bem, falou bem. Agora, para a gente poder fazer uma análise aqui, porque eu acho que é importante, o senhor tem um esclarecimento, uma verbalização interessante, e isso ajuda na compreensão das pessoas. Em relação ao país, em relação ao nosso Brasil, como é que o senhor tem avaliado esse momento, a pandemia, os desdobramentos, ora, um certo exagero por parte da oposição? Como é que o senhor tem avaliado isso? Eu vejo assim, o grande erro dessa pandemia, na minha concepção, foi que politizaram muito a doença. Doença não se politiza. Eu sou da área de saúde, doença a gente trata, não politizado. Isso atrapalhou muito. E a gente está vendo aí. A gente viu estados, a politização foi tão grande, Udinho, que no início teve estados que falaram que era maravilhoso, que não tinha. O governo de Minas não tem a doença. Está lá agora. Está lá, estourando a doença lá. O governo de Goiás não tinha. Está lá estourando a doença. A doença só tem um remédio para ela, uma cura. É a vacina. Enquanto a gente não tiver a vacina, nós não vamos poder ficar tranquilo. Eu prezo a minha postura na Organização Mundial de Saúde. A gente tem que fazer as coisas que são plausíveis pela Organização Mundial de Saúde. Mas é verdade que eles também andam bem perdidos, né? Olha só uma coisa, depois uma hora pode cloroquina, depois não pode. Eles também precisam. Sim, aí eu te falo, Jim, como que eu quero tratar ela lá na minha cidade? Eu quero ter os ingredientes.
É como se fosse uma receita do bolo. Porque eu tenho médico que é a favor da cloroquina e tem médico que é contra. O que eu tenho que dar para o meu médico? É o que eu penso. Eu tenho que dar os ingredientes. É o que eu falo com o prefeito, com o Duda. Duda, nós temos que ter todos os medicamentos. Eu tenho que ter cloroquina, eu tenho que ter ivermectina, eu tenho que ter azitromicina, eu tenho que ter a dipirona, eu tenho que ter o paracetamol. E o médico que está ali atendendo o paciente, ele vai olhar para a minha estante e olha, não, eu vou fazer o bolo com essa receita aqui, eu vou usar esse remédio. E eu tenho que dar a condição dele ter as medicações que ele acha que é conveniente para ele. Agora, eu não posso obrigá-lo a dar remédio X ou Y. Agora, eu sou obrigado a dar tudo que eu puder para facilitar a receita dele. Eu penso dessa forma. Muito bem. Vice-prefeito, Ibiraçu, uma cidade conhecida por ser um ponto meio que turístico, né? Pela BR que corta ali. Como é que a gente consegue desenvolver melhor isso? Porque eu percebo, como o senhor falou agora há pouco, tanto potencial em Ibiraçu, do ponto de vista turístico, tem aquele negócio lá do Caminho da Sabedoria, mas eu acho isso muito pouco mais explorado. Acho que é muito feito assim, basiquinho, né? Com todo respeito a quem lida e quem trabalha com isso. Não tá na hora de Ibiraçu pensar um pouco maior, se comportar como uma cidade um pouco maior? Fazer uns festivais, uns negócios grandes, já teve também isso. Fica muito ali, 4 pastel, 2 caldos de cana, vamos parar com isso. Vamos pensar um pouco maior, né? Sim, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o nosso foco, o foco da próxima gestão, ela tem que ser muito forte no turismo. O turismo tem um potencial em Ibiraçu gigantesco. Nós temos um santuário, nós temos um mosteiro com a 2ª maior estátua de Buda da América Latina. Nós temos o Caminho da Sabedoria e a gente não explora isso. Uma agência de Vitória vende o pacote do Caminho de Sabedoria e a gente não tem aqui. Nessa parte, quando você me questionou lá atrás, essa parte é uma que a gente falhou muito, porque a gestão que prioriza o turismo tem um potencial enorme. A gente tinha que estar aqui hoje dando curso de capacitação para os nossos profissionais da área de turismo. Hoje, olha a parceria que você pode fazer com a educação. Se você pegar hoje, montar um quebra-cabeça para criança de 5 anos de idade, do formato do Caminho da Sabedoria, 5 anos de idade, tudo que a criança bota na cabeça, ela não esquece nunca mais. Essa criança vai crescer com o Caminho da Sabedoria na cabeça dele. Hoje você pega um jovem lá em Ibiraçu, não sabe onde é o Caminho da Sabedoria. Não sabe nem onde começa. Não sabe. E olha que potencial que a gente tem. Olha quantas cidades no Brasil exploram o turismo. A indústria do turismo é riquíssima. O turismo, não o turista. Não, Você tem que explorar o turismo. E o potencial nosso é riquíssimo. A gente tem uma mina na mão. É verdade. Basta saber usar isso aí. E eu tenho certeza que as pessoas que estão pleiteando alguma coisa, elas têm que observar isso aí. Tem que observar isso. Porque esse é o nosso futuro, eu não tenho dúvida disso. É porque as outras funções, elas são importantes, mas elas são limitadas. Sim, a indústria, a cadeia do turismo, não. Ela é ilimitada. Né? Ela é o céu ao limite. Isso. Pode fazer até voo de balão daqui a pouco, não interessa, mas estamos indo. Isso. Inclusive, Jim, quando eu fui vereador lá atrás, o Festival do Pastel, que a gente conseguiu realizar ano passado, foi um projeto de lei que eu fiz quando fui vereador. E ano passado eu fui atrás do presidente da Assembleia, o Eric Música, eu até agradeço a ajuda dele aqui. Eu fiz o projeto, eu fui atrás do dinheiro, do recurso, o Eric nos forneceu 80 mil reais, nós pudemos fazer a festa do pastel. Bacana. E ficou foi muito bacana bom. a festa. Foi muito Pena bom. que esse ano, com a pandemia, ela não pôde ser realizada. Porém, essa festa, escreve o que eu estou falando para vocês aí, vai ser a nossa maior atração futura nessa parte, porque ela é uma festa que Ibiraçu hoje é a capital do pastel. Foi um projeto aprovado pela Janete de Sá na Câmara também, na Assembleia. E hoje a gente está com tudo ali, tudo para fazer também isso. Aí você pega essa parte da festa, que você pode explorar muito, com turismo religioso. Se a gente pegar e fazer um festival gospel, a gente vai um pacotão, como a se gente fala, faz né? um turismo religioso completo, com festival gospel, com as pessoas da religião budista
e você tem os católicos com o santuário. A gente tem tudo na mão. Um pouco de boa vontade ajuda, né? Sim, um pouco de boa vontade ajuda. Claro. E profissionalizar. Tem que ter gente isso aí. competente, porque só vontade não resolve nada, né? Profissionalizar. Muito bem. Pra gente ainda tem que fazer essa pergunta. Senão os internautas, senão a audiência do canal vai. Se lá na frente o prefeito Duda optar por apoiar outro nome, o senhor mantém o projeto do senhor? Como é que tá isso? Eu vou respeitar, respeitar a opinião dele mas eu tenho os meus projetos também, né? Claro. Eu tenho os meus projetos também. Mas isso aí, como eu te disse, Dinho, é uma conversa que eu quero ter um pouquinho na frente ainda. Eu não posso conversar sobre isso vendo pessoas da minha cidade com quase 200 casos de Covid. Então não dá para mim conversar isso agora. Mas eu tenho os meus projetos também. Mas você espera receber o apoio dele. Todo o apoio para mim é válido. Eu acho que política é arte de somar, não de diminuir. Eu não gosto de política e rivalidade. Entendeu? Eu acho que isso aí é um atraso. Como é que você vai fazer política dividindo? Você tem que somar. O apoio dele será muito bem-vindo. Agora, essa questão, a gente vai conversar um pouco na frente, é uma questão até que depois você faça essa pergunta para ele. Ele vai vir aqui. A pergunta tem que ser feita para ele. Eu já falei, já liguei. Sim. Ele tá me barrigando, mas ele vai ter que vir. Vai chegar uma hora que ele vai ter que vir. Ele tá trabalhando lá no Covid, ele tá muito ocupado e é complicado, eu entendo a situação. José Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Obrigado por ter gentilmente aceitado o convite. Para falar um pouco aí, o pessoal de Ibiraçu, a gente tem bastantes laços lá, inclusive a família da minha esposa é de Ibiraçu. Então a gente tem sempre a oportunidade de estar aqui conversando com as pessoas de lá, e pra gente é muito gratificante. Eu que agradeço, Dinho, eu agradeço o espaço. Foi um prazer enorme estar aqui com você, estar aqui com vocês aí, ouvintes. Eu só tenho que agradecer. E, gente, fé em Deus, vão livrar dessa doença aqui, pra gente conseguir fazer essa cidade andar um pouco mais ainda. Muito obrigado a você que acompanhou a nossa entrevista, você que acompanhou o nosso canal. Hoje recebendo o vice-prefeito de Ibiraçu, José Luiz. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Você que gosta do José Luiz, leva essa mensagem adiante, a gente precisa disso. Obrigado a você e até uma próxima oportunidade aqui no Conversando com o Dinho Martins. Abraço, gente!